Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso curso da linguagem C Sharp, do iniciante ao profissional, tá? Aqui no Anazatex curso, sou Alex Rodrigues e agora vamos falar sobre formulário MDI Container, tá? E também MDI Shield. Na verdade, que se chama assim, formulário pai e formulário filho. Porque eu tenho uma teoria aqui que eu escrevi aqui para vocês, é o seguinte, ó, o que seria um formulário MDI? É uma interface MDI é a que chamamos de Multiple Document Interface. Vou explicar. Que é utilizada em uma aplicação Windows Form, ou seja, é interface, tá vendo? Document Interface. Sendo um conceito antigo e bem difundido a interface, ou seja, o modo gráfico, né? MDI funciona como se fosse um container que podemos conter diversos outros formulários dentro dele. Então, assim, eu vou mostrar aqui na prática como funciona, porque até agora a gente não usou MDI, a gente usou a maneira comum que a gente pode usar, tá? Como é que funcionaria? Vou dar um play aqui, vou mostrar aqui o que a gente está usando até agora, e aqui eu já vou usar o arquivo abrir calculadora. Isso aqui, ó, se você observar, eu posso tirar, você vê que vou fazer o seguinte aqui, ó, vou deixar, é porque eu não pude redimensionar esse form, né? Então não pude dar um exemplo bem claro, mas espera aí. Vou aqui na propriedade dele de Maximagine, Maximum False, eu vou botar que eu posso maximizar assim, redimensionar e vou dar um play. Olha, observe bem. E eu botei também ele como abrir a tela inteira, né? Mas vamos lá. Vou dar um exemplo aqui que a gente não está trabalhando com MDI, ou seja, estou diminuindo ao tamanho desse formulário para ter uma ideia. Vou mandar abrir, por exemplo, o formulário de calculadora e observe que eu posso sair com essa calculadora dentro do formulário que é o meu formulário principal. Observou? Então isso aqui não é um conceito MDI. O MDI ele diz que o formulário filho, que é esse minha calculadora, não consegue sair dentro desse espaço aqui, ó, tá? Então eu consigo trabalhar só com o formulário aqui dentro. Então assim é como se você quisesse criar um sistema onde não você permitir que os seus formulários não sejam tirados daqui de dentro, tá? Ou seja, ele vai trabalhar aqui dentro. Ele pode até vir aqui para fora, mas dentro do formulário escondido, e isso vai rolar uma barra de rolagem aqui mostrando que tem formulário aqui dentro. Vamos fazer isso na prática da seguinte maneira. Quando eu executo aqui um botão calculadora, você vê que eu uso a expressão, no caso aqui o cadastro, eu uso como show dialog, e isso porque eu gosto de usar. O MDI não vai permitir usar show dialog, e aí a gente vai fazer isso aqui na prática para entender melhor. Bom, eu vou criar um novo, vou fazer o seguinte, ó, eu vou fechar essa solução, vou criar um novo formulário, tá? Aqui eu vou criar um novo projeto, ok? Vou clicar aqui em novo projeto. Nesse novo projeto eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez antes, tá? Normal, para criar um formulário MDI é a mesma forma. A gente vai criar exatamente como a gente até agora está criando. Eu vou chamar de FMPy, tá? Eu vou chamar MDI Py para saber que é um MDI Py, tá? Deixa eu ver, botar assim, MDI, botar em minúsculo, MDI Py. Eu gosto de botar assim porque a gente consegue ler três palavras aqui. Vou colocar naquela pasta, tá? Aqui nessa pasta na área de trabalho chamado aulas, e vou também criar uma pasta chamada MDI para separar isso completamente, tá? Então nós sabemos aqui agora que nós temos um formulário do formato MDI, tá? É o método que vocês vão lá a teoria. Então aqui é essa pasta, eu venho a teoria lá do MDI, beleza, criei, nada demais, parecidíssimo, quer dizer, idêntico, exatamente como nós estamos acostumados a criar formulário, beleza? Então tá, o que é que vai transformar esse formulário em seu MDI? Seguinte forma, eu vou colocar logo aqui o nome dele aqui em gerenciamento. O nome dele aqui já está, como eu sempre gosto, FRMMDI. Vou deixar esse form aqui como form 1 mesmo. Eu posso já de antemão aqui já mudar, chamar ele de apenas Py. Vou chamar Py, para não confundir com MDI, tá? Vou chamar ele de Py. Ou podia chamar de main principal, ele vai dizer que vai alterar tudo. E é bom que eu faça isso logo antes de programar qualquer coisa, isso pode não ter problema. Claro que aqui é só um título, tá? Isso aqui é só um título e o título muda na propriedade. Eu vou chamar de principal, para não confundir os nomes. Isso aqui é só que a gente já viu antes nas aulas anteriores, tá? Beleza.
Aqui eu vou criar um menu, e aí já vou aproveitar para reforçar um pouco sobre o menu TrueStrip, e você já sabe como fazer isso, né? Cadê? Na letra M. Tem hora que dá um. Bom, beleza. E aqui só vou botar aqui abrir, tá? Não só abrir. E aqui eu vou botar vou buscar assim, MDI filho, só pra gente saber que vai abrir um outro formulário, beleza? Então, o que vai acontecer para eu transformar esse formulário em um MDI? Vou deixar aqui, vou deixar ele menor assim. O que vai transformar esse formulário em ser um formulário, não que ele seja principal, que ele possa deixar ele abrir o primeiro, beleza? Ele transformar ele nesse conceito de MDI, tá? Que é o principal, o container. O que é container? Aquela coisa que eu falei para vocês. Containers, a gente já deve imaginar, né? Que aquelas caixas imensas de ferro, que é onde transporta a mercadoria da China para o Brasil, por exemplo. E ali dentro tem os outros formulários ali dentro, ou seja, os cílios estão ali dentro. Então esse aqui é o grande container e os cílios vão ficar aqui dentro, somente aqui dentro. Se a gente fizer, agora vamos criar aqui, ó, vamos lá. O que é que eu defino para ele ser aqui em propriedade? O que é que eu defino ele para ser um formulário MDI? Bom, aqui eu tenho uma opção que eu tenho aqui, ó, is MDI container, tá como false. Na tradução, para quem conhece um pouco de inglês, sabe que quando vem assim, is é uma pergunta, né? O verbo vem antes do. Aí aqui, is MDI container, tá perguntando se ele é um container. Aqui tá não, eu vou dizer que sim, eu quero. E observe eu dizer que verdadeiro, que sim, ele é is MDI container, verdadeiro, estou dizendo que sim, então me perguntou, disse que é. Então observe como ele mudou, tá? Então assim, agora, todo o formulário que eu abri aqui agora, ele deve ser, não vai sair dentro desse espaço que você está vendo aqui. Então agora esse formulário chamado form MDI pai, ele agora realmente eu transformei ele em um container, ele é o pai de todo o formulário, beleza? Bom, se eu chegar aqui agora e para eu executar uma abertura de novo formulário, eu vou criar um novo formulário. Agora eu vou criar o formulário filho, beleza? Chegou aqui, todo mundo já sabe como criar. Vou adicionar um novo. Tá eu procurando aqui, novo formulário, nada demais, já sabemos muito como criar formulário, isso aí não é problema pra gente mais, tá? Vou dar um nome qualquer aí, eu vou dar um nome FRM MDI filho, só para identificar ele, e é assim que nós temos que estar programando. Eu gosto de usar FRM MDI filho, esse é o nome do meu formulário que eu quero que seja assim. E para eu transformar em filho, eu não preciso chegar aqui na propriedade dele e achar alguma coisa lá, MDI container ou child, porque o filho vai ser o child, né? Então aqui eu posso mudar, eu vou deixar ele menorzinho assim, ó, e aqui eu posso mudar as propriedades dele. Cadê? Aqui o form filho, eu vou deixar ele assim mesmo, tá? Não, eu vou deixar ele assim, mudar ele aqui, renomear ele logo, não tem problema, sim, que ele vai mudar toda o framework. E o título dele tá assim, eu vou aqui já é na propriedade. O que eu estou fazendo aqui? Nada mais do que simplesmente tá mudando a propriedade dele. Vocês já conhecem. Até agora não fiz nada demais. Bom, para eu chegar aqui nesse botão abrir e abrir o MDI filho, eu dou duplo clique e o que a gente sabe? FRM, como é que instancia? Normal, tá? Então tá aqui. Aqui no filho, no load dele eu já vou fazer isso aqui, ó, para quando eu abrir esse formulário. Ele tá lá como que MDI filho, FRM, como é que ele tá lá? MDI pai. Não. Filho, né? Na verdade, eu mudei o nome dele. Um é pai, deixa eu ver aqui. Um é pai e outro é filho. Então eu mudei o nome dele aqui, ó. Porque eu gosto de usar, na verdade, aí eu vacilei mesmo. Eu gosto de usar FRM sempre, dessa vez eu não usei, e eu gosto sempre de usar. Eu não vou abrir ele aqui não, eu vou já botar para iniciar ele aqui, ó. Eu sempre atrapalho, porque eu sempre gosto de começar assim, ó. Eu sempre gosto de começar ele com FRM. E eu não coloquei, eu coloquei apenas filho. Aí tá o problema, mas tudo bem. Aí eu vou chamar ele de FRM igual a new, até aqui tudo bem. Eu só atrapalhei na hora de criar o nome dele. Era para colocar o FRM, que eu gosto sempre de fazer isso. Mas tudo bem. Nem renomeei o nome do menu lá, deixei assim mesmo. E aqui o que é que eu faço aqui agora? Todo mundo já sabe também, ó. Ponto show, e eu disse que eu sempre gosto de usar o show dialog.
Por quê? Porque não vai me dar acesso para, como é que diz, ficar acessando a tela de trás, já que o formulário pai, né? Vamos chamar ele assim agora, porque eu posso fechar e ter uma janela aberta, né? Então o que acontece? Vou executar aqui, nada demais, e aqui meu Visual Studio vai demorar um pouquinho também. E aqui já voltamos, né? Aqui, beleza? Aí, beleza. Então, observe que ao abrir fazendo dessa forma aqui, show da aula, e botando logo no executar, tipo no load, né? Logo, porque lembra que eu te falei que esse construtor aqui, ele vai inicializar primeiro isso aqui antes de qualquer coisa. Então, ele abriu só o filho. E cadê o pai? Beleza, isso é uma maneira errada de fazer. Tá? Tô mostrando aqui só pra vocês. Aí, eu vou fazer aqui, quando eu fecho o filho, aí o pai tá aqui. Tá vendo? Então assim, mas eu quero que abra esse e o filho fique aqui dentro, tá? Pelo esse menu aqui. Então beleza, isso aqui é a maneira errada de fazer. Vou apagar, beleza? Só fiz isso para mostrar para vocês. E vou fazer também da maneira errada aqui, porque eu sempre gosto de mostrar a maneira para mostrar a maneira correta, tá? E tem duas maneiras de fazer isso da maneira correta. Uma mais confiável e outra menos confiável, podemos dizer assim. Então vamos lá. É filho, não é pai, né? Eu atrapalhei naquela hora, FRM, vou botar assim só para manter o padrão, beleza. Se eu abrir agora, olha só, vou abrir como sempre gosto de abrir. Eu gosto de ficar repetindo, porque é isso que faz a gente, como é que eu posso dizer, aprender, né? E vou botar o dialog, isso não é mais permitido, uma vez que ele é MDI. E como é que ele se transforma em MDI? A gente chegou lá e, né, ele perguntou aqui, ó, cadê? Formulário, chegou aqui na propriedade, você vê que às vezes nem aparece, tá vendo? Porque eu estou selecionado aqui, ó, acontece isso. Às vezes eu clico fora, clico de novo, vou lá em propriedade. Aí ele perguntou aqui, ó, is MDI container, eu botei verdadeiro e ele tomou esse formato aqui. Então agora isso aqui não vai funcionar, tá? Vamos dar um play, porque agora eu estou dizendo que ele é para cair fora, ele vai virar um modal, tá? Então quando eu abrir aqui, ó, o que vai acontecer? Isso aqui não devia nem funcionar. Isso é um recurso novo Ah, não, tá, pera aí. Então, isso aqui é a maneira errada de fazer, tá. Então, vamos lá, vou fechar aqui. Fechar aqui. E aqui o que acontece? Beleza, mostrar a maneira errada. Eu tô viajando na maionese hoje, beleza. Então, assim, você viu que não, de certa forma, eu marquei lá que ele é um MDI, né? Nós lembramos por quê. Aqui, sempre está acontecendo isso, então maravilha, mas vamos lá. Is container e MDI container, cadê a opção lá? Aqui. Ele perguntou e disse que sim, mesmo assim aconteceu o que? Nada, simplesmente. Por quê? Porque ao abrir aqui, o que é que eu tenho que dizer? Se eu quero agora transformar esse em filho, né? Ou seja, se eu quero transformar esse em filho, porque eu já transformei esse em pai, mas eu tenho que dizer se esse que vai abrir aqui agora, ou seja, esse formulário aqui, ele vai ser filho. Para fazer isso, eu tenho que fazer assim, ó, FRM ponto, aí sim que eu tenho que transformar ele em MDI, ok? Como isso? Simplesmente, ó, você vai fazer assim, ó, ponto, né? Aí aqui vai aparecer uma opção, ó, vamos digitar MDI, aqui ele vai aparecer assim, ó, MDI parent. O que é isso, parent? É a tradução de pai. Se for MDI shield, ou seja, filho, eu uso esse, mas eu vou dizer que ele vai ser agora o MDI de parent, tá? Por quê? Porque eu tô dentro o quê? Eu tô dentro do formulário, eu já vou dar enter aqui, tá? Ó, eu tô dentro do formulário pai, ó, não tô dentro de filho, eu tô dentro de pai. Então eu tô no container. Aí eu faço o que? Ponto MDI parent. Aí boto que vai receber o que? Eu vou dizer que ele vai ser this, ou seja, this, e eu já mostrei isso para vocês. O que quer dizer this? Este. Ou seja, quem? Este aqui. Então, se eu tirar essa opção aqui, eu vou comentar e executar assim, eu não transformei ele em MDI filho desse container aqui. Tá? Eu vou executar essa instância, mas eu não estou dizendo que nessa instância eu tenho um pai, ou seja, parent, e ele não vai virar shield, ele não vai virar filho. Então, se eu executar aqui, vai acontecer aquela mesma coisa que aconteceu antes, ele vai ser permitido tirar. E até então, talvez você não esteja entendendo. Eu digo assim, ó, eu não posso tirar isso aqui de dentro do pai, desse container, dessa caixa, ele fica preso aqui dentro. Por que ele não está preso? Porque eu não dei simplesmente esse comando aqui, chamado MDI parent. Ele recebe this, ou seja, ele vai ser o
pai. Quem vai ser o pai? Esse aqui, this, esse aqui. Não tô falando, eu não tô dentro de filho, tô dentro de pai. Então quando eu dou esse comando aqui, ó, pego a instância do filho, o objeto filho, e digo que ele agora vai receber esse método aqui, ó. O método não, que não tem parente, vai receber essa propriedade aqui, ó. Ó, vou passar um mouse aqui, ó. Obter ou define o atual pai da interface deste formulário. Então estou definindo quem é o pai dele. Esse, this. Eu não preciso digitar tudo isso aqui, ó, pai. Eu posso botar this, que eu estou me referindo a isso. Agora que vai dar um erro, que aí eu queria dizer que ia dar um erro. Porque quando eu uso o dialog agora, dizendo que esse é parent, como é que ele é parent? Eu vou usar um modal com uma tela daquela que eu posso tirar fora. Isso pode me dar erro, tá? Então quando eu abrir vai dar erro, ele não vai aceitar, porque eu tenho que saber que toda vez que eu vou transformar ele vai ser shield de um parent, então ele não pode ser dialog. Como é que você quer que ele seja dialog se ele não pode sair? E aqui o framework ele vai te dar aqui uma vasta informação de que mostrando esse erro seu, né? O formulário que não é de nível superior, ou seja, esse não é de nível superior, esse é o filho, superior é o pai. De nível superior não pode ser exibido como caixa diálogo, modal, ó. Remova o formulário de qualquer pai antes de chamar o show diálogo, ou seja, tira essa linha aqui, tá? Então isso está errado. Então o que é que eu tenho que fazer? Corrigir. Como corrigir? É simplesmente vou parar aqui a aplicação e vou corrigir isso. Como é que eu corrijo? Ele está dizendo assim, ó, ele não pode ser diálogo, ele não pode ser modal. Ou seja, não pode ter uma caixa. E agora ele vai funcionar. Então, quando é que eu devo usar esse show? Agora ele funciona. Então, olha só, vou tentar tirar ele, ó. Ele não sai, tá? Ele não sai. Observe que aparece uma barra aqui, ó, lateral, ó, né? Que ele vai me trazer, né? Eu estou tirando ele, ó. Se eu trazer, né? Ele não sai, né? Ele não sai de jeito de maneira nenhuma. Não adianta, tá vendo? Não adianta. Então, por que essa funcionalidade? Bom, aí você julga quando você deve querer usar uma opção dessa, tá? Então, eu não consigo sair, beleza? Então, você julga quando você deve usar, beleza? Agora, tem outra maneira de fazer isso aqui. Vou te mostrar aqui como faz essa outra maneira. Olha só. Que outra forma é essa? Bom, se a gente chegar aqui no formulário filho, né? E a gente tem esse construtor aqui, a gente já viu isso antes, até na aula anterior. Se a gente mudar a assinatura desse construtor aqui, por exemplo, se eu colocar um string aqui qualquer, string n, opa, deixa eu voltar aqui, string n, por exemplo. Se eu chegar agora que eu mudei a assinatura do construtor do formulário do MDI Py, né? Se eu chegar aqui agora no MDI Py e for instanciar esse filho, se eu mudei a assinatura, automaticamente ele vai me pedir aqui, ó, uma string n. Então o que acontece aqui? Quando eu chego aqui no formulário no formulário filho, simplesmente eu chego aqui e digo o seguinte, ó, eu vou criar um tipo de aí esqueci até o nome que eu falo, método não, de atribuição, né? Só que do tipo não string, não int, né? Então eu vou atribuir aqui um tipo form. Já estou dizendo porque eu vou usar um tipo form. E ele pede esse nome, tá? Ó, de que tipo form? Se eu clicar aqui, obviamente você vai ver aqui, ó. Então esse parâmetro aqui, esse parâmetro aqui, ele vai ser o que? Do tipo form. Qual o nome? Eu posso dar qualquer nome, mas eu vou dar um nome que posso lembrar. Então eu vou chamar de frm, não, vou chamar só de pi, tá? Vou chamar só de pi para eu lembrar que esse aqui eu vou usar ele lá em pi, né? Ou seja, se eu mudei a assinatura dele aqui nesse construtor do form filho, quando eu instanciar esse formulário filho, automaticamente eu tenho que passar um parâmetro aqui, beleza? Esse é um parâmetro, né? Então eu mudei a assinatura do construtor dizendo que ele contém um parâmetro. Toda vez que eu chamar algum parâmetro, algum construtor ou método que existe um parâmetro 2 ou 3, eu tenho que ter a mesma assinatura. Se eu estou usando um parâmetro aqui, obrigatoriamente que no Py aqui agora, eu vou ser obrigado a usar um parâmetro. Beleza? Vamos ver como é que funciona isso? Portanto, o que acontece?
eu não preciso chegar aqui e colocar o nome que está aqui, ó. Eu coloco o que? Se ele vem de onde? Ele vem daqui mesmo, né? Observe bem. Que eu não preciso chegar aqui e colocar o parâmetro pai. Eu vou chegar aqui e vou colocar o seguinte: de onde é que esse parâmetro vem? Ele vem desse mesmo formulário. Se é deste mesmo, eu faço o que? Diz. Perceberam? E aqui eu já não preciso usar essa linha, tá? Que eu já não preciso. Então é a maneira até mais correta de fazer. Chega em filho, passa um parâmetro do tipo formulário, qual é o formulário? Eu vou dar o nome pai, tá? Então neste formulário aqui mesmo diz, ou seja, se eu tirar o parâmetro aqui, ele vai dar erro, porque agora exige um parâmetro. Aí eu posso usar dessa forma aqui, dá no mesmo. Mas se eu não quiser usar dessa forma e da forma correta seria essa, eu coloco o que vem de lá, que é o pai. Porém, eu não uso a palavra pai. Eu uso o que? Ele vem deste formulário mesmo, ou seja, diz. Então, desta forma, ele funciona exatamente da mesma forma. Então, assim, eu te dei duas opções que você pode estar usando. Beleza? Então, até porque se você pegar um MDI por aí e ver dessa forma aqui, você sabe o que se trata, tá? Então, quando você vê algo parecido, você já viu o que se trata, ok? Que aí já não fica mais confuso com essa nomenclatura aqui, beleza? Então, ok. Então, vamos executar aqui e vamos ver o que acontece. Tem que acontecer a mesma coisa, tá? Eu julgo dessa maneira mais correta de fazer, ok? Bom, agora eu vou pedir para abrir e abriu. Agora, ó, saiu. Porque saiu, vou fechar aqui, vou verificar. Por causa da minha sabedoria, tá? Eu cheguei aqui, tá? Defini aqui, só que eu não inicializei ele. Então, isso aqui fica meio esquisito, né? Porque eu criei o parâmetro, passei, mas isso faz o quê? Isso faz o quê? Porque ele chama diz, ele chama esse formulário. Mas isso tem que fazer alguma coisa. Então, eu tenho que dizer que este, por isso que diz, este no caso parent, eu dar a sugestão aqui, tá vendo? Obtém ou define o formulário atual. Recebe quem agora? Aí eu vou pedir para receber o que? Pai. Beleza? Então foi esse o grande erro, porque eu tava cá eu pensando lá na frente e acabo como é que eu posso dizer? Fazendo essa esquisitice, esquecendo de determinar aqui o que realmente vai fazer abrir no caso, a chamar esse formulário. Que aqui em pai agora eu falo diz certamente, por isso que eu fui aqui para ir para definição e acabei vendo aqui que estava faltando o formulário pai. E aí eu vi que tinha uma coisa estranha, mas eu não percebi, tá? Então o que acontece? Aqui em filho eu tenho que dizer diz MDI vai ser igual a pai. O que em pai é esse formulário aqui, ó. Beleza? E agora eu chego aqui em pai, aí eu digo que ele vai precisar desse parâmetro, senão vai dar um erro. E esse parâmetro aqui, aquele formulário pai, nesse caso diz, ok? Vamos executar aqui, falha minha, vou recapitular de novo que eu falhei. Aqui vamos abrir e agora ele tem que, ó, aqui sim, agora sim, beleza. Eu vou fechar aqui e vou recapitular. Bom, todos nós já vimos o que? Como é que chama? Eu vou até comentar isso aqui. Como é que eu posso chamar? Transformei esse formulário aqui como parent, ou seja, um container, né? Chego aqui, eu chamei ele e diz isMDI parent, sim, cadê ele? Se ele vai ser container, cadê? Aqui, isMDI container, coloco ele verdadeiro, ele vai pegar esse aspecto. Aí eu vou abrir um outro formulário que eu já criei, que é esse filho aqui, tá? Que é esse filho aqui, vou querer abrir esse formulário. Vou chegar aqui, onde eu vou abrir ele, vou instanciar ele, cá eu vou apagar, e aqui eu tenho que fazer o seguinte, definir que esse aqui ele vai receber de quem? Ele vai ser agora de um parente. Qual é o parente dele? Diz, ou seja, esse mesmo formulário, que esse aqui é o pai. Então ele vai abrir em um pai. Quem é o pai dele? Este, tá? Então eu disse que este, ou seja, esse objeto agora vai ter um pai, ou seja, MDI parent, que a tradução é MDI pai. Vai receber quem? Este mesmo, então este vai ser o pai dele, então eu já posso abrir. Com diálogo show? Não. Show diálogo? Não. Então dessa forma aqui eu abro ele sem problema. Acho que eu comentei lá, não vai dar problema não. Então dessa forma eu abro ele, ok? Ó, funcionou. A forma mais correta que eu acho justo é chegar aqui no MDI filho e você simplesmente colocar aqui um parâmetro
do tipo form, tá? Form, do tipo form. E esse parâmetro, eu vou chamar ele de pi, por exemplo, foi esse nome que a gente deu. E aqui você faz o que? Este formulário será o MDI parente. E vai ser o que? Vai ser atribuído desse formulário pi. Beleza? É um nome qualquer que você pode colocar aqui, tá? Você pode botar npy, formpy, do jeito que você quiser colocar aqui. Não interessa a nomenclatura que você bota. Porém, você tem que chegar aqui e fazer o mesmo, porque é este aqui. Beleza? Aí lá no pai, você vai chamar a instância do filho, né? E aqui você, como você botou uma assinatura diferente, aqui você já botou uma assinatura com um parâmetro, aqui automaticamente você tem que botar um parâmetro, que é o fmPy, beleza? Que no caso você bota this, que é este, beleza? E aqui já você já não precisa usar mais isso aqui, ó. Só vou comentar para ficar fixo aqui. Agora dessa vez funciona também, que é a maneira mais correta, observe. Ficou até um pouco esquisito, pode ser, né? Porque a gente explica a primeira vez, então eu vou usar dessa vez, você julga como você acha melhor. E agora vai funcionar tanto daquela opção como dessa opção aqui, beleza? Eu só mostro aqui porque às vezes o que acontece? Você vai ver isso aqui em algum programa de alguém e vai dizer assim, olha, já sabe o que acontece. Bom, particularmente eu fiz um sistema todo sem usar essa opção de container. Eu estou mostrando porque funciona e você organiza o seu sistema, e caso você queira usar dessa maneira, mas eu crio o sistema sem usar dessa maneira e ele não sai daqui de dentro, tá? Entendeu? Então eu faço com outros recursos, que tem várias maneiras de fazer a mesma coisa, tá? Às vezes eu mostro uma maneira de uma coisa, outra pessoa que vai explicar explica de outra maneira, codificando de outra maneira, então por aí vai, beleza? Então dá uma estudada nisso aí que a gente vai ver mais coisas sobre container, como formulário, beleza? Então estuda aí, beleza? Tá? Valeu, até mais.